o Espiritismo Responde tem a proposta de apresentar a doutrina espírita para você e responder seus questionamentos. Hoje trouxemos o assunto o caráter da revelação espírita, que será abordado pelo nosso convidado Pedro Moro. No Momento Espírita, teremos a mensagem Música em Nossas Vidas. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Sem dúvida, são questões que despertam o interesse de todos nós. Por isso, hoje vamos conversar com Pedro Moro sobre o caráter da revelação espírita depois do Momento Espírita. Quando se pergunta a uma pessoa se ela crê em Deus, a resposta, com raras exceções, é afirmativa. Sim, ela crê em Deus. Estranhamente, embora o expressivo número de pessoas que dizem crer em Deus, é igualmente expressivo o número dos desencantados, depressivos, desesperados. Como se pode explicar que, crendo em Deus, Pai amoroso e bom, que tudo vê, tudo sabe, tudo faz, a pessoa possa cair no poço da desesperança? Talvez a resposta esteja na forma como cremos em Deus ou somos levados a crer. Albert Einstein, certa vez em Nova York, num diálogo com o Rabino Goldstein, foi indagado se acreditava em Deus. Ele respondeu: "Tenho a origem judaica arraigada em meu interior. Acredito no Deus de Spinoza, que revela a harmonia em tudo que existe. Não acredito, porém, que Deus se preocupe pela sorte das ações cometidas pelos homens." Por causa desta declaração, muitas polêmicas foram geradas entre Albert, físicos e religiosos. Muitos se apegaram à sua declaração para desenvolver protestos sobre as suas teorias. Religiosos se manifestaram, dizendo que a teoria da relatividade deveria ser revista. Diziam que por trás de toda a controvérsia daquele físico estava o terrível fantasma do ateísmo, que ele disseminava dúvidas com relação à presença de Deus sobre a criação de todo o universo e as criaturas. A resposta do físico foi serena, embora para muitos tenha continuado incompreensível. Ele dizia que sua religião consistia na admiração pela humildade dos espíritos superiores, pois esses não se apegam a pequenos detalhes ante os nossos espíritos incertos. Dizia: "Por esse motivo racional, diante da superioridade desse universo, é que localizo e faço a ideia de Deus. Não sou ateu. Quem quer deduzir isso das minhas teorias científicas, não fez por entendê-las. Creio pessoalmente em Deus, e nunca em minha vida cedi à ideologia ateia. Não há oposição entre ciência e religião. O que há são cientistas atrasados, com ideias que não evoluíram com o passar do tempo. Vejo na experiência cósmica uma religião nobre, uma fonte científica para profundas pesquisas. Procuro entender cada estrela contida nesse imenso universo que não é material. Quem assim não procede, sentindo essa estranha sensação de querer levitar no infinito, realmente não sabe viver, porque está morto diante de tanta beleza divina. Há muitas formas de o ser humano crer em Deus. Há para muitos o Deus jurídico, legislador, agente policial da moralidade, que através do medo estabelece essa distância da verdadeira crença. Deus está em todas as minhas teorias e invenções.
Ele está presente em tudo, e creio que em todos, até nas formas mais primitivas. Essa é a minha religião, e o Deus em que creio. Se assim dizia, assim viveu. Albert Einstein foi o exemplo do cristão autêntico, preocupando-se de forma constante com seu semelhante. Ainda 2 anos antes de sua desencarnação, foi comemorado seu aniversário numa grande festa pública. Tudo o que lhe foi dado como presente, Albert transformou em dinheiro e enviou para os fundos da Faculdade de Medicina Albert Einstein. A Federação Espírita do Paraná já lançou 25 CDs e 9 livros Momento Espírita. Esta mensagem, que tem por título Música em Nossas Vidas, está no CD número 24. Eles podem ser adquiridos no site momento.com.br e também em livrarias espíritas e não espíritas. Agora vamos conversar com Pedro Moro, que é palestrante espírita e membro da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Pedro, é uma satisfação muito grande para nós ter você neste programa. Obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre o caráter da revelação espírita. Mas antes disso, eu acho importante você pontuar para nós o que é uma revelação. Segundo o que o Kardec coloca na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, ele vai definir, a origem da palavra revelação, que vem do latim revelare, que vem de véu, retirar de sob o véu. Ou seja, alguma coisa que está escondida, que até então existe algo que acoberta aquilo e que em determinado momento retira-se o véu e faz-se a revelação daquilo que até então era desconhecido ou não se tinha clareza sobre aquele determinado objeto ou sobre a determinada coisa que se investiga. Então, revelação seria isso, basicamente. E diante disso, a gente vê, então, que há vários tipos de revelação, então, não é? Quais são os tipos de revelação que se tem conhecimento? Então, aí a gente poderia estar pensando assim em 2 formas básicas de revelação. Uma forma seria a revelação científica. Se a gente for estudar desde o progresso da humanidade, até o dia de hoje, nós vamos ver que a própria história mostra que a ciência ela foi aos poucos se revelando, ou seja, em determinado momento vinha a necessidade da população, dos habitantes do orbe, de ter o esclarecimento a respeito de uma lei da natureza. Então vinha um determinado espírito que nascia ali, encarnava e fazia um entendimento, porque naquele momento já se atingia uma maturidade para poder receber aquele conhecimento. Um conhecimento que talvez, se não fosse por determinados espíritos vir, levaria muito tempo para se descobrir com os nossos próprios trabalhos. Então, Deus incumbe ou manda, envia determinados gênios, que faz algumas revelações das leis da natureza. Por exemplo, um Isaac Newton, um Albert Einstein, que faz revelações aí na física, revelações na química, na biologia, e vai fazendo o amadurecimento da ciência até o que se tem conhecimento no dia de hoje. Que nada mais são, Pedro, do que espíritos que já detinham esse conhecimento antes de reencarnarem, e ao reencarnarem eles se lembram, isso, e eles trazem estão numa forma, isso para a assim, humanidade. Que são capazes de trazer à luz na humanidade de determinadas leis que até então não existiam, porque sempre existiram essas leis. Por exemplo, a lei da gravidade sempre existiu desde a criação. Mas o Newton vem e nos revela essa lei de uma forma que traz a clareza e o entendimento dela. E uma outra forma de revelação seria a revelação da fé religiosa, que seriam assim
enviados divinos também, que vêm como os profetas, nos trazendo informações do mundo espiritual através de revelações, né, as profecias, que são revelações de leis morais, que até então o homem desconhecia. Então, se nós formos pegar aí, desde Moisés até no dia de hoje, todos os profetas nos trouxeram várias revelações, né, os 10 mandamentos, Jesus que vem alinhar, né, o entendimento dessas leis morais através desses enviados divinos aí, que são os Messias, os profetas, que Deus, graças, né, às condições de maturidade, a necessidade dessas leis, no tempo certo Deus envia esses espíritos para nos trazer a luz desse conhecimento, dessas leis que regem o universo, a lei do amor. Diante desta análise, não tem como nós não reconhecermos, né, o amor, a misericórdia divina e a perfeição das suas leis, e entre elas a lei do progresso. Isso. Não é? E Pedro, o Espiritismo, ele pode ser considerado uma revelação? Com certeza o Espiritismo seria também uma revelação, porque até Kardec não existia tanta clareza de colocação da existência do mundo espiritual como fez o codificador da doutrina espírita. Ou seja, o mundo espiritual ele sempre existiu, desde a criação, mas ninguém fez com tanta clareza e com tanta metodologia uma colocação e uma revelação da existência desse mundo com tanta lógica, né? Com tanta lógica, né? Usando uma metodologia científica. Ele usou um estudo e uma organização que ele recebeu assim de vários pontos do mundo e foi fazendo toda a codificação da doutrina, revelando a existência desse mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo nosso aqui encarnados. Né, o mundo físico. Então, que, aliás, foi a definição que ele deu de espiritismo, de espiritismo, né? Mas né? você poderia, então, nos falar o que é a revelação espírita? Então, a revelação espírita seria justamente esse intercâmbio, essa existência do mundo espiritual e o relacionamento dele com o nosso mundo físico, com o nosso mundo aqui dos encarnados, né? Que a gente poderia usar o termo desencarnado para esse mundo espiritual e encarnados quando nós vestimos o corpo físico aqui. Você já fez alguma referência, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco a questão de a quem e de que maneira foi feita a revelação espírita. Quando a gente começa a estudar e ter contato com a doutrina espírita, seja através das revistas espíritas ou das obras básicas, a gente vai vendo que o trabalho que o Kardec teve foi um trabalho muito bonito, porque, na verdade, o mundo espiritual, ele foi o que comandou toda a revelação da doutrina espírita, né? Então, a ordem veio de lá para cá, não foi uma coisa que surgiu aqui. Então, em vários pontos do mundo, tiveram comunicações do mundo dos espíritos, esse intercâmbio de comunicação que faz parte da revelação. Então, usou-se médiuns no mundo inteiro, né, que psicografaram, e essas psicografias elas foram encaminhadas, e o Kardec ele foi simplesmente o pivô que centralizou todas essas, né, comunicações do mundo espiritual, e ele fez uma organização, ele fez uma codificação da doutrina espírita. Mas a origem da revelação, ela se deu primeiro no mundo espiritual, sobre o comando divino, né, a ordem divina, e a coordenação daquele que se deu o nome de Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade foi o coordenador de uma pleiade de espíritos que atuou ao mesmo tempo no mundo todo, e o Kardec, que estava encarnado naquela época, ele recebeu essas informações e fez a organização e a codificação da doutrina espírita.
eu acho que vale a pena a gente ressaltar a importância do trabalho de Allan Kardec, né? Porque ele codificou, mas ele teve um papel muito importante. Ele passou pelo crivo da razão, né? Porque o que ele recebeu foram muitas informações. Isso. Então ele teve que ter o cuidado, o critério de passar tudo pelo crivo da razão e construir uma doutrina, não é, Pedro? Porque ele recebia as informações, mas ele construiu uma doutrina. Ele precisou ler todas aquelas comunicações, ele precisou selecionar, corrigir, né, interpretar, porque não é porque vem uma informação do mundo espiritual que a gente tem que acreditar completamente nela. Apesar dele ter recebido várias informações, ele fez esse trabalho todo, né? E ele, dentro dessa metodologia, dessa comparação que ele usou, ele viu que existia uma linha única de pensamento que se alinhava com todas as revelações, né, que a gente poderia ter até então, né? Não discordava da doutrina do Cristo, não discordava daquilo que Moisés recebeu do Monte Sinai. Então existe um alinhamento de pensamento que faz com que a revelação espírita se torne algo confiável, né? Porque a gente não pode pensar que porque existe a informação que vem do mundo espiritual, a gente tem que acreditar 100% nela. Mas o Kardec, ele usou de bom senso, né? Usou de uma forma racional e um nível intelectual altíssimo que ele tinha, um domínio muito grande, né? Usando uma metodologia experimental, ele foi codificando essa doutrina e colocando de forma ordenada, organizada, reestabelecendo um novo pensamento ali dentro, né, daquele pensamento cristão e trazendo agora um cristianismo genuíno. Esse que é o trabalho que o Kardec fez. Resgatou todo o cristianismo genuíno que com o tempo ele se perdeu. E que, naquele momento ele conseguiu reorganizar e trazer de volta de uma forma muito clara, muito lógica, junto com a ciência, né? Então, a humanidade precisou primeiro amadurecer, a ciência precisou primeiro desenvolver ou descobrir leis ou revelar leis da química, da física, da biologia, amadurecer o pensamento para depois poder receber as comunicações e a doutrina espírita para poder dar um andamento, né, no progresso e na evolução nossa aí, no decorrer da nossa estadia. E o Espiritismo, ele veio no encadeamento, né? Assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo, na mesma linha, não veio destruir nada do que havia sido revelado. Inclusive, né, Ivone, esse é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca ali propositalmente, porque ele também diz assim, ó, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus resume e diz, né, as 10 leis ele põe nessa. E ele, de forma muito inteligente e intuído pela espiritualidade, coloca no capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. Quer dizer, Jesus não veio destruir a lei e o Kardec também diz, eu também não vim destruir a lei. Né? Nós estamos em conformidade com a lei divina. Pedro, eu gostaria que você falasse sobre o caráter da revelação espírita. Quando a gente vai estudar o caráter, né, a gente vê na história que os reis antigamente, eles usavam um anel, e nesse anel tinha impresso nele uma cara, um símbolo, um sinal que identificava a idoneidade de determinado documento, por exemplo. Ele emitia um documento e ele, no final do documento, ele assinava e ali ele imprimia o caráter daquele documento e dava para alguém, para que alguém chegasse em determinado lugar com aquele documento, é como se fosse o rei que estivesse falando. Então era um emissário do rei, né? Um representante do rei. E onde que a gente poderia encaixar o caráter na revelação espírita? Porque a gente vê que dentro da doutrina espírita e tudo que foi revelado pelos espíritos, né, traz a origem que é o caráter divino. Porque a revelação espírita ela vem do mundo espiritual para o mundo material.
a essência divina é espiritual, não é material. Então a ordem tem que ser espiritual. Se fosse uma ordem material, talvez ela traria um caráter torto já para a revelação. Mas pelo fato de Deus ser espírito em essência, ele imprime essa característica, essa cara, e manda com que os emissários tragam, né? Os representantes de Deus tragam essas informações e a distribuam no mundo todo, e o Kardec, que aqui estava encarnado no momento, ele recebe essas informações e organiza ela. Então, ela tem uma característica de vir do mundo dos espíritos para o mundo físico, né? E a impressão, se a gente até estava conversando no começo, no Livro dos Espíritos existe uma vinha desenhada, que foi uma pictografia, né? Foi um desenho feito pelos espíritos, e o Kardec recebe a orientação dos espíritos para colocar no prolegômenos do livro aquela vinha, que ela traz uma impressão, porque lá resume, no livro ele conta, né? Os espíritos contam, que a vinha é o resumo do trabalho do Criador. Então, desde o Antigo Testamento, lá de trás, quando a gente vai ver a vinha e ver toda a representação que essa vinha tem no trabalho e no desenvolvimento do espírito e da criação, a gente vai ver que essa linguagem, até no Livro dos Espíritos, ela está presente. Porque o comando dos espíritos é de ordem divina, né? Então, chegou-se o momento, e nesse momento Deus sinaliza, e a pleiade de espírito vem e traz todas essas informações, relembrando informações que já haviam sido, né, estavam adormecidas. Caráter divino. O caráter divino da revelação, né? É uma coisa muito bonita e muito bacana, e que a gente às vezes passa despercebido assim quando a gente... E o caráter humano foi todo o trabalho de Kardec. O trabalho do Kardec e o trabalho que médiuns, nós hoje espíritos ainda temos, porque essa revelação ela foi colocada, mas faz parte do nosso trabalho nós participarmos também no entendimento dela, porque a cada dia a gente vai se aprofundando e descobrindo mais. E então, a difusão também, a difusão da doutrina também. E a difusão. Ô Pedro, nós tivemos a primeira revelação personificada em Moisés, a segunda em Jesus, né? E a terceira, o Espiritismo. O que diferencia as duas revelações primeiras da terceira, o Espiritismo? Então, Ivone, se nós fôssemos, né, buscar esse entendimento das três revelações, a primeira, quando Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai e traz, né, a justiça, ele traz a personificação em Moisés, né? Quem que foi que trouxe, que desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos? Foi Moisés. Jesus, ele é a personificação do amor, né? Então, na segunda revelação, Deus manda o Messias, que é Jesus, né? E que se personifica na figura de Jesus. E num terceiro momento, quando existe a possibilidade, já a maturidade para receber essa terceira revelação, ela vai sendo trabalhada pelo mundo espiritual, por vários espíritos, e no mundo físico, Kardec, que é o organizador, mas junto com o auxílio de vários médiuns, né, que trabalharam junto com ele, porque ele não fez um trabalho sozinho. Então, é um trabalho em conjunto, onde até hoje nós estamos participando desse trabalho. Então, existe uma despersonificação total. Hoje, a doutrina espírita ela não está na figura de alguém, ela está para todos. Pedro, nós agradecemos a sua participação no programa de hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, viu? Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este programa e outros podem ser vistos no site amemmaringá.com.br e desejamos a todos muita paz.